O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje canta a misericórdia de Deus, canta o amor de Deus. Na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, nos mostra Deus que retira o seu povo da escravidão do Egito. Deus que misericordiosamente salva o seu povo. E o salmo de resposta, o salmo responsorial, ele vai então cantar essa bondade de Deus. Por várias vezes nós repetimos: eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Aqui está amor, misericórdia, são intercambiáveis aqui. Então demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos, os demônios, libertou-nos, porque eterna é a sua misericórdia. Israel, quando rezava este salmo, tinha em mente algumas realidades, nós outras muito mais. Então trazemos no nosso coração todos os motivos para cantar o amor misericordioso de Deus. No Evangelho de hoje, nós vemos aqui novamente Jesus cheio de misericórdia. Diz aqui, o Evangelho é uma continuação da contenda dos fariseus com Jesus, e a contenda tem o desfecho com o desejo de que os judeus, os fariseus, eles tomaram a decisão de matar Jesus. Diz aqui, naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Eles vão matar Jesus. Eles não vão aceitar. Eles não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus e a sua mensagem. E qual é a atitude de Jesus? É uma atitude cheia de misericórdia. Diz aqui que ele se afasta, porque ainda não chegou o momento da sua morte, mas ele aplica a si aquela palavra de Isaías. Diz aqui, ordenou-lhes para que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus aqui está citando Isaías 42, versículo 1 ao 4.
o primeiro cântico do servo sofredor. Aquele servo, a respeito do qual se falava que ele iria sofrer pelo seu povo, que ele iria carregar as misérias do seu povo. Aquele servo que teria o seu corpo chagado e por meio das suas chagas, nós seríamos curados. Então, naquele contexto em que a morte de Jesus estava sendo planejada, ele se sabe e se assume como servo sofredor que virá para, por meio dos seus sofrimentos, nos salvar. Porque eterna é a sua misericórdia. Imagine, meus santos, quando se você descobre que alguém lhe quer muito mal, que umas pessoas estão planejando a sua destruição, um mal contra você, qual é a sua atitude interior? É de dizer, eu quero a salvação deles, ou de uma certa revolta, indignação, e de uma prece, como assim, eu entrego nas mãos de Deus, que lá no fundo é, Deus, castiga-os, porque eles querem me fazer o mal e eu não mereço. Essa não foi a atitude de Jesus. Ele se apresenta, ele toma posse daquelas palavras do servo sofredor, aplica-as a si, ele é o servo sofredor, e conclui aqui que ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. A paciência. Imagine uma cana rachada, a gente já vai e quebra o resto, né? Já está quebrada mesmo. Um pavio que está ali bruxuleante, já se apagando, fumegando, você apaga já de vez. Não serve mais para nada. Nem sequer ilumina mais nada. Já está se acabando. Ele não vai quebrar a cana rachada, nem vai apagar o pavio que ainda fumega. Ele não vai desistir. Ele vai aplicar todas as suas forças para que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, como é reconfortante sabermos que a misericórdia de Deus é eterna. Que Deus nos ama apesar das nossas misérias. Nós somos miseráveis, nós não merecemos o seu amor, mas Ele nos ama e Ele se aplica para a nossa salvação. Eterna é a sua misericórdia. Não há um outro versículo que possa nos acompanhar em todas essas leituras e em toda a liturgia de hoje. Cantar a misericórdia de Deus. Como é importante, meus irmãos, que nós creiamos na misericórdia de Deus. Como é importante que nós creiamos no amor misericordioso de Deus. Isso é libertador. Porque às vezes é uma realidade a respeito da qual já nos falaram algo, mas que nós não fincamos raízes suficientemente para que isso traga para nós água. Para que isso traga para nós vida. Para que nos sustente nos momentos de dificuldade. Crer no amor misericordioso de Deus. Nós cremos no amor misericordioso de Deus, pelo menos devemos crer. Porque este é o coração do Evangelho. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Então, Jesus misericordioso, Deus cheio de amor misericordioso, é o coração do Evangelho. E é por isso que nós devemos e precisamos crer no amor misericordioso de Deus. Mas também nós poderíamos acrescentar, porque quando nós nos cremos
amados, quando nós cremos que Deus nos ama misericordiosamente, nós deixamos de viver sob o signo do medo e do castigo e começamos a viver sob o signo da gratidão. Como Deus é bom, como Deus me ama, e isso gera em nós a liberdade necessária para que nós queiramos amar a Deus de volta e aconteça a verdadeira conversão. Então é necessário que nós creiamos no amor de Deus. E digo, meus santos, no início, esta verdade que nos vem agora como uma notícia, ela precisa ser acolhida com esforço. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, da nossa vida, principalmente se você estiver passando por alguma provação, alguma dificuldade, elas tendem a abafar esta verdade. Você não a negou, você não a contradisse, mas ela não brilha com todo o seu esplendor na sua alma e no seu coração. E aí não gera santidade, não gera generosidade, não gera alegria. Isto é, Deus me ama, então eu não vou me desesperar. A situação está difícil, está passando por alguma provação, alguma dificuldade, e você vai e proclama a sua fé no amor misericordioso de Deus. Por quê? Porque se você pensar bem na sua vida, você verá que você é miserável, que você é pecador, que você tem falhas, que você tem defeitos e que provavelmente você merece muitos castigos. Mas quando você crê no amor misericordioso de Deus, não obstante tudo isso seja verdade, o seu coração se aquieta. Por quê? Porque Deus não me trata segundo os meus merecimentos. Deus me trata com misericórdia. Deus não me trata segundo os meus pecados. Deus me trata com amor. Então seu coração se acalma. Seu coração se alegra. Por quê? Porque você pode acordar a cada dia da sua vida e ter esperança. Não pensamento positivo. Essa bobagem que o mundo moderno ensina. Não. Nós temos esperança. A esperança não decepciona. Deus me ama. Eu sei disso. E Ele me ama com amor misericordioso. Então, eu não vou me desesperar. Eu não vou me deixar esmagar pelas dificuldades ou pelas culpas que eu possa carregar. Porque eterna é a sua misericórdia. Aí então, você cheio de alegria, você pode enfrentar os seus problemas. Cheio de confiança, você pode enfrentar as suas dificuldades. Porque eterna é a sua misericórdia. Aí você pode, novamente, cheio de confiança, recorrer ao sacramento da confissão. Porque você sabe que Deus é misericordioso e Ele quer mais perdoar do que você quer ser perdoado. Crê em Deus Pai. Não existe isso na nossa realidade humana. Quando alguém lhe faz um mal terrível e vem pedir perdão a você, se você for cristão, católico de verdade, você respira fundo e você perdoa. Porque Deus me perdoa tanto. Deus me ensina a perdoar. Então eu vou perdoar. Mas percebe, você perdoa com certa resistência, porque o seu coração não é tão santo assim, né? Mas quando Deus nos perdoa, é exatamente o contrário. Deus nos perdoa com amor, com alegria. E Ele quer muito mais nos conceder aquela graça que nós, por culpa própria, a perdemos, do que nós a queremos recobrar, receber novamente. Porque eterna é a sua misericórdia. Como Deus é bom. Percebe então, quando você medita sobre essas realidades, quando você aprofunda as raízes da sua fé,
nessa verdade, você recebe uma seiva nova, uma vida nova. Mesmo, repito, mesmo que as coisas estejam bem complicadas, você diz, Deus está cuidando de mim. Mesmo que você veja que objetivamente você não merece graça alguma de Deus, você diz, eu posso me alegrar, eu posso confiar, porque eterna é a sua misericórdia. E aí você se sente impulsionado a buscar esse Deus tão digno de amor. Ele merece ser amado. Não é um Deus do qual eu tenho medo de me aproximar. Sim, eu tenho reverência. Eu tenho santo temor no meu coração. Mas não o medo no sentido de dele me aproximar, porque eu sei que ele é bom. E ele me ama, mais do que eu me amo a mim mesmo. Meus irmãos, repitamos com um coração cheio de gratidão. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque eterna é a sua misericórdia. De nós, seu povo humilhado, recordou-se. Porque eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos libertou-nos. Porque eterna é a sua misericórdia. Que hoje, neste sábado, que a Virgem Maria nos alcance esta graça de nós crermos cada vez mais profundamente nesta verdade, para que gere no nosso coração conversão, amor e santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.